Iniciar a gravação aqui então. E bem, a aula de hoje ela é sobre a gente vai falar um pouco sobre logar o usuário, né? Manter o usuário logado no site. E para isso eu dei uma mexida, né, na aula vocês fizeram com que a gente fez na última aula de integração, né? Que a gente fez as coisas dos produtos e tudo mais. Aí eu mexi um pouco para criar algumas páginas e tal no. Deixa eu rodar a API também, antes que eu esqueça. Aí eu mexi um pouco aqui, né, pra ter umas rotinhas. Vocês viram que eu botei essas rotas aqui na homepage. Aí na homepage eu botei só esse textinho aqui. Aí aqui a página de alunos, que foi na aula que vocês fizeram com o Nicolas. A página de turmas, que foi a aula que vocês fizeram comigo. E eu criei agora essa página de logar pra gente já fazer o nosso login do nosso usuário. E nessa página, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso comentar, mas eu não fiz nada demais. Vou até abrir ela aqui pra vocês. Páginas, login. Basicamente, eu criei um componente input, né? Já tinha um input, eu mudei o nome dele porque era esse input aqui de adicionar, né? Aí eu mudei o nome desse input para ser esse add container. E eu criei um input e um botão pra gente deixar nessa página de login. Então essa página de login é basicamente dois inputs e um botão, que não estão fazendo nada, né? Só setando o e-mail aqui quando a gente digita aqui o e-mail, lembrando de use state, né? De use state. Se eu botar aqui no e-mail, por exemplo, e eu dar um console log aqui no e-mail, e eu inspecionar aqui a nossa tela, console, ele vai aparecer aqui, né? Tá mexendo toda vez que a gente muda, então se eu apertar H aqui ele vai mexer. Então eu já adiantei isso aqui na aula, pra gente não fazer isso aqui na aula, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês podem perguntar como que eu fiz e tudo mais. Mas acho que vocês viram isso na aula de use state, mostrei também como é que faz. Então acho que não é nada de novo pra vocês, né? Então, pra a gente poder fazer esse login de fato funcionar, eu tô aqui com a nossa API, que a gente desenvolveu nas aulas de Rails, né? E, bom, caso vocês não lembrem, esse é o nosso método de login. Que ele faz? Ele basicamente procura o admin pelo e-mail e se achar, ele vai tentar botar a senha dele, né? Se a senha não for válida, dá um não autorizado e tudo mais, né? E então basicamente a gente tem que passar esses dois parâmetros para nossa requisição de login, que é o e-mail e a senha. E o que ele me retorna é basicamente o admin que ele encontrar, né, que de fato logar. Então, como que a gente vai fazer isso aqui no nosso front-end, né? Bom, vou abrir aqui o VS Code e, bom, vou tirar esse console log aqui, que a gente não vai estar precisando. Vamos fazer aqui uma funçãozinha, né? Então, vai ser a função const, vou chamar ela de login. Ela vai ter que ser uma função assíncrona. E que a gente vai ter que fazer nessa função, né? Bom, a gente vai tentar pegar o qual que é o nome? Do pegar o e-mail do usuário, que botar numa response, né? Response vai ser a requisição do nossas rotas. Cadê as nossas rotas? Se tiver aqui nas nossas rotas, lembrar como é que é o negócio. E a rota é /admins /logout /login. Então a gente vai precisar vir aqui importar a API lá do Axios, que não sei se vocês estão lembrados, né? Aquele Services API, que é o que tem o base URL aqui com a nossa URL da API. Então a gente vai importar a API do Axios, ponto barra services barra API.js.
E a gente vai pegar esse API, a gente vai fazer um get. E no que a gente quer fazer o get? A gente vai querer fazer o get nessa rota admins barra login. Vai ser então barra admins barra login. Botou o barra aqui na frente. E a gente tem que passar os parâmetros, né? Que é o e-mail que eu falei mais cedo e a senha. Então a gente vai botar aqui as chaves, vai botar params, dois pontos, abrir chaves novamente, botar e-mail e a senha. São o que a gente colocou aqui. Então, se isso aqui der certo, if response.data, primeira coisa que a gente vai fazer é, bom, dar um console.log nela, para ver se realmente tá logando, está dando tudo certo. Console.log response.data. Eita. Meu Deus. Tá. E se der erro, a gente vai fazer um catch no erro e vai dar um alerta no erro para falar o que aconteceu. Faltou as chaves. Tá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, acho que é isso. Então, se a gente salvar isso aqui, response not defined. Faltou o const aqui na frente. E isso aqui tem que ser um await porque é uma função assíncrona. Antes que eu esqueça de botar isso aqui também. Então, essa é a função de login. E a gente vai querer chamar essa função de login quando a gente clicar nesse botão aqui, né, de efetuar o login. Então a gente bota um onClick. OnClick. Eita. OnClick a gente vai simplesmente chamar essa função de login. Acho que não precisa isso aqui, mas vamos deixar assim mesmo. Que ele tá dando erro aqui. Tem um a mais, um parêntese, isso. Valeu. Então se eu fizer isso aqui, eu vim aqui aqui botar, eu criei aqui no mais cedo antes da aula, eu criei um admin com o e-mail admin @email.com e a senha 123456. Então se tá feito o login, a gente abriu o console aqui, ele deu aqui realmente nosso admin, que é o admin e-mail, o token de autenticação dele, os dados, né, quando ele foi criado, o ID, o e-mail dele. Então, tá funcionando, só para mostrar para vocês como é que ficaria se desse alguma coisa errada, se eu botasse uma senha, sei lá, qualquer coisa diferente, né? Ele ia dar que deu um erro, né? Status 401, que é não autorizado. E se eu errasse o e-mail aqui, ele ia dar um erro 404, que é bad request. Alguma dúvida nessa parte, gente? Eu só chamei o login aqui e mostrei como é que faz. Se alguma coisa não ficar clara, é só me interromper e falar, viu? Lembrando que a gente usa as funções assíncronas, porque senão, tipo, ia dar um... Não ia chegar meio que a resposta, assim. Ele não ia esperar até a resposta pra fazer algo. Ele ia fazer direto, mas a resposta não chegou, tipo. Não é instantâneo também. Sim. Aí quando desse esse console.log aqui no response.data, se eu não botasse esse await, ele ia... Não, nem chegar aqui, né? Porque ele ia pegar aqui esse response.data e ia ser, tipo, não ia existir porque esse aqui ia ser uma promise. Então, ia dar, tipo, como se aqui não existisse, ele ia alertar algum tipo de erro, provavelmente. Beleza. Agora, beleza, eu tô mostrando no console a minha resposta, mas... Tá, isso aqui não é de fato logar, né? Só tô mostrando aqui no console quem é meu usuário que eu tentei logar. Então, para logar, eu vou pegar aqui e fazer um const user, criar um estado, né, de usuário, set user, e vamos inicializar ele como um undefined, para ele começar com algo que não existe mesmo, algo que não foi definido de fato. E aqui, ao invés de dar esse console.log no response.data, o que eu vou querer fazer, eu vou querer setar o usuário. Então, eu vou trocar esse console.log por um set user response.data. E eu vou dar um alerta, né, falando que o usuário foi logado, se isso aqui der certo.
usuário logado. Beleza. Então agora, se eu fechar, nunca. Beleza, se eu tentar logar de novo, user, não, era admin, né? Admin, arroba, email.com e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efetuar o login, vai falar que o usuário foi logado com sucesso. Então, de fato, setou o usuário, né? Se eu posso até botar aqui um console.log no usuário. Tem que ser fora dessa função, na real. Se eu botar essa aqui, opa, tá aqui embaixo. Console.log no user, ele vai mostrar aqui o nosso usuário de novo. Se eu recarregar a página pra ir logar de novo, admin, arroba, email.com e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efetuar o login, usuário logado. Se eu inspecionar, tá aqui o nosso usuário. Começou o comando defined, né? E depois ele virou o nosso usuário aqui. Então tá funcionando. E eu tô de fato agora setando nosso usuário, né? Então agora eu posso realmente fazer alguma coisa com isso. Então só pra gente já ver alguma coisa acontecendo, né? Quando a gente logar, ao invés de tipo só acreditar que tá certo por causa do pop-up, vamos pegar aqui e colocar aqui mesmo. Eu vou botar um textinho H2 escrito bem-vindo, e botar o user.email. Botar o e-mail do usuário aqui para aparecer quando eu logar. Mas como esse user.email não vai existir sempre, né? Porque às vezes eu ainda não estou logado, eu vou colocar isso simplesmente só quando o user estiver definido. Então eu vou verificar. Opa, vou verificar user. Ele é tipo, inicialmente ele é um undefined, né? Então, se o usuário não for um undefined, eu quero mostrar esse user como bem-vindo. Opa, calma, isso aqui é... Se o usuário não for um undefined, é dois negocinhos aqui. Se ele de fato existir, ele vai pegar e mostrar o usuário. Caso contrário, eu, sei lá, vou botar um textinho aqui, H2, efetue o login. Então aqui dá bem-vindo no negócio. Se eu mudar aqui, eu vou... Opa, para. Se eu mudar aqui, ele vai voltar para efetue login, porque eu voltei para essa página de novo e, né, o usuário não foi definido. Se eu logar de novo, ele vai definir o usuário e vai mudar aqui para o e-mail que eu botei aqui. Deu para entender essa parte, gente? Ficou alguma coisa meio nebulosa? Bom, se não tiver nenhuma dúvida, vou seguir aqui, né? Bom, vocês conseguem ver qual que é o problema de estar fazendo isso desse jeito? Tipo, citando o usuário aqui na página de login. Tipo, o que está faltando aqui para ter uma aplicação que de fato funcione? Assim? O que está faltando para o nosso usuário? Nosso usuário acabou de ser logado, eu estou logando ele aqui, mas o que falta para isso aqui realmente ser alguma coisa útil? Ele se mantém no lugar quando você troca de página? Exatamente. Como vocês podem ver, quando eu tô mudar aqui de uma rota, for para outra rota, for para a rota de alunos, se eu for para a rota de turmas e voltar para logar, ele simplesmente sumiu. O nosso usuário logado, né, nosso admin, ele foi embora. E a gente não quer que isso aconteça, né? A gente não quer que ele pedir para o usuário logar em todas as páginas e, bem, porque isso aí não seria nada prático. Então, o que a gente faz? A gente vai introduzir para vocês agora um hook chamado Use Context. Ele é um hook um pouco confuso, mas primeira vista, né? Mas ele não vai carregar, legal. Mas basicamente ele não tá aparecendo aqui. Use Context. Ele basicamente
a gente vai usar ele para manter o contexto do usuário, ou um contexto no geral, em uma aplicação. Então, como que a gente vai usar ele? Como que funciona, né? Basicamente, se eu tenho, nesse caso do usuário logado, em que geralmente como é que a gente faz? A gente pega e instancia numa página, por exemplo, nessa página de login eu estou instanciando o usuário. Aí nessa página de turmas, se eu quisesse acessar o usuário, eu também estaria instanciando o usuário aqui em algum lugar. Aqui na página de alunos também estaria instanciando ele em algum lugar. Mas com esse hook, a gente meio que faz com que essa variável de user ela esteja disponível para todo o nosso contexto, toda a nossa aplicação. Então, como que a gente faz isso aqui funcionar? A gente vai pegar aqui na nossa API, nossa API não, nossas pastinhas, né? E aqui não tem nada citando contexto nem nada do tipo, porque, bom, vocês estão lembrados, né, que o React ele é meio livre, ele deixa você organizar suas pastinhas do jeito que você quer. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aqui pegar no nosso source e criar aqui um arquivo na pasta context e um arquivo de user context.js. E nesse arquivo, né, do user context, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai importar esse hook do React, que é o use context. A gente vai precisar dele. E a gente também vai precisar do create context, que é um hook auxiliar, né, que ele serve para a gente poder criar o contexto do nosso usuário. A gente vai importar isso do React direto. E por enquanto é isso. E como é que a gente vai fazer para isso aqui de fato funcionar? A gente vai, antes de tudo, antes de a gente poder usar o nosso contexto do usuário, a gente vai precisar criar o nosso contexto do usuário. Para isso que serve esse hook do create context. E como é que a gente usa ele? É bem simples, a gente vai simplesmente botar um const user context, que vai ser igual a um create context. E a sintaxe é só botar um objeto aqui, porque significa que esse user context ele vai ser um objeto, ele vai ser instanciado como um objeto. E agora a gente vai criar uma outra funçãozinha que vai ser a nossa user provider. Const user provider. Que ela vai fazer? É ela que vai ser responsável por levar o nosso contexto para o resto da aplicação. Então, o parâmetro que ela vai receber vai ser o children. Vocês já chegaram a gente chegou a comentar com vocês o children nas aulas de introdução ao React? Esse parâmetro children específico? Ou não? Vocês sabem para que serve? Eu não sei se comentaram. Eu não lembro, não sei se comentaram, mas eu não lembro. Beleza, beleza. Eu vou explicar aqui então. O children basicamente ele é uma props especial que significa que ela pega tudo que está dentro de um elemento. Por exemplo, se a gente estivesse criando, não vou criar, mas se a gente estivesse criando aqui um componente de um botão, né? A gente lá, um const button que acho que eu posso até mostrar na real porque eu criei o componente de botão para vocês. Aqui nesse componente de botão eu botei esse children aqui. E o que ele significa? Significa que tudo que está dentro do botão, vamos ver aqui na página de login que eu chamo botão, isso aqui é a children do botão, é tudo que está dentro do botão. Então ele pega isso aqui, esse texto efetuar login e vai jogar aqui nesse children. Aí esse children eu vou passar para cá, para dentro desse container, que esse container é um botão, um stylist.button. Então basicamente esse children ele serve para pegar as coisas que estão dentro da minha tag, né, do componente. Então, ele é bem útil. Se não fosse exato, poderia não ser um texto aqui, por exemplo. Se aqui fosse, sei lá, não no caso de um botão, mas em algum outro caso, se aqui fosse um botão e um ícone, além do botão, né? Se tivesse um ícone aqui, fosse um SVG, sei lá, e tivesse um ícone bonitinho aqui em algum lugar, além de passar esse texto e efetuar o login, ele ia passar esse ícone SVG junto desse children. Então tudo que está dentro ele passa pro restante do nosso componente que a gente criou.
Deu para entender? Vocês vão usar isso bastante para criar componentes e tudo mais. Deu sim, deu sim. Beleza, beleza. Então aqui que a gente criou o nosso user provider, o que esse user provider ele faz? A gente vai pegar e vai retornar um user context. A gente vai retornar esse user, opa, desse user context que a gente instanciou, né, aqui em cima, e a gente vai retornar o ponto provider dele, que é esse provedor, né, do contexto. Então, e é basicamente isso que a gente retorna. Eita, faltou o Rzinho no final. E aqui a gente vai passar exatamente essa children que a gente recebeu como parâmetro. Então, é basicamente isso. Aí, como é que a gente usa isso aqui, né? Vamos criar aqui um objeto de teste chamado const test object, que ele vai ser simplesmente objetos com uma mensagenzinha. Message contexto de usuário. Então, opa, escrevi errado. Com contexto de usuário. Beleza. Então, eu criei assim esse objeto, né, uma constante, e eu quero que esse objeto seja disponível para toda a minha aplicação. Então, nessa user.provider, user_context.provider, eu posso colocar aqui um value, essa props value, e passar aqui dentro exatamente esse, qual que é o nome? Test object que eu acabei de criar. Test object. Então, basicamente isso aqui significa que eu estou deixando o nosso contexto de usuário, eu estou providenciando o meu test object. E por fim, o que eu tenho que fazer aqui eu vou ter que criar uma nova funçãozinha aqui, que é a const use user context. E para que serve essa funçãozinha que eu estou criando? Ela serve basicamente para você não ter que chamar isso aqui toda vez, esse user context toda vez que em todas as páginas se quiser usar o contexto. Então, a forma que a gente usa um contexto, né? A gente vai fazer pegar uma variável const, botar um context e vai falar que o contexto é o use context e vai passar aí user context, foi esse contexto que eu já criei. Então, com isso eu posso dar um return aqui no context. E com isso eu posso, ao invés de ter que chamar, eu teria que fazer isso aqui em todas as páginas que eu fosse chamar, né? Se eu quisesse realmente, se eu não quisesse fazer uma funçãozinha a mais, eu teria que chamar isso aqui nas outras páginas quando eu fosse chamar o contexto do usuário. Mas com essa funçãozinha aqui a gente só vai chamar ela direto e vai meio que salvar uma linha pra gente toda vez que a gente for fazer toda vez que a gente for usar esse contexto de usuário, ou contexto de qualquer outra coisa. Então, por fim, eu preciso exportar essas funções que eu criei, que são a user context, use user context, na real, e essa user provider. User provider. E para finalmente poder usá-las, eu vou pegar essa user provider e vou jogar lá no nosso app, nossa página principal, né, do app, que é aqui app.js. Pode ser aqui dentro dessa browser router e eu vou botar ela em volta de tudo que eu quero que tenha acesso a esse contexto, né? Se, por exemplo, meu login fosse só no header e tudo que envolve o usuário fosse só no header, eu ia colocar essa user provider só aqui em volta do header. Então, user provider, que ele vai importar aqui automaticamente, né? Context.user use user context. E eu vou botar ela em volta do header e das rotas, porque eu quero que ela tenha acesso a tudo, né? Mas assim eu tô basicamente fazendo o meu contexto ficar disponível para toda a minha aplicação. Aí, pra gente ver se está funcionando mesmo, se não tô só falando besteira aqui, eu vou vir aqui na página de login e vou tentar acessar esse contexto, né? Então vou importar aqui, né, o import
use user context do contexto do usuário. E aqui eu vou fazer, como é que a gente chama isso? A gente faz um const, abre as chavezinhas para fazer aquela desestruturação de objetos que a gente mostrou na aula de JavaScript e bota aqui o nosso objeto que a gente deixou disponível lá no nosso contexto, que é esse test object. Então aqui test object vai ser igual a use user context. Aí eu vou dar aqui então console.log no nosso test object pra gente ver ele funcionando. Test object. Então se eu vier aqui, a DevTools, aqui está a nossa mensagem contexto do usuário, que foi o objeto que a gente criou aqui no use user context. Contexto do usuário. Ficou alguma coisa que não deu para entender aqui, gente? Que eu posso ter passado um pouco rápido. Essa aula realmente ela é bem densa assim. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu não caio não, né, gente? Só pra ter certeza. Não, tô aqui. Não, cara, não, cara, não. Beleza. Ah, então tranquilo. Ô, Davi, eu tenho uma Manda. pergunta na real. Mas na real é mais, tipo, eu percebi que você consegue mexer uma linha sem ter que, sei lá, usar o mouse assim, ou usar um Ctrl+C, Ctrl+V. Parece que você consegue mexer a linha só com o teclado. Você sabe o que eu tô falando? Sei, é tipo isso aqui, né? É, isso. Nossa, você tem como me falar como é que você faz isso? Cara, no VS Code é só segurar Alt e mexer na setinha. Ah, é o Alt. Mas tem vezes que isso aqui não funciona, dependendo da versão do VS Code. Eu acho que no meu Pop OS ele não funciona isso por algum motivo. Ah, mas obrigado de qualquer forma. Mas Todo isso é vídeo que eu bem vejo seu, você faz isso, eu fico muito impressionado. tranquilo. Mas isso é bem útil pra Ah, os gente caras tá mostrar essas cheio de coisas. coisa aqui. Beleza. Acho que era isso. Dessa parte agora. Mas ainda tá faltando uma coisa, né? Assim, a gente fez o contexto, agora a gente tem que pegar o nosso motivo da gente ter feito o contexto, que é pegar essa parte de login e tacar no nosso contexto. Então, como essa parte do contexto, eu poderia deixar aqui, né, a função de login, mas só por uma questão de organização eu vou jogar ela no nosso contexto, já que ela envolve essa, essa parte do usuário, do contexto do usuário. Então eu vou tirar esse teste de objeto, jogar aqui. Eita, copiei o bagulho errado. Pronto. Agora, colar aqui nossa funçãozinha de login. Esse user, eu quero que ele seja definido aqui no contexto também. E aqui, como a gente não tem acesso mais a essas variáveis e-mail e password, eu vou botar ela como parâmetro da função e-mail e password. Aí agora, aqui na nossa... Opa, aqui. Posso tirar esse negócio aqui do contexto, tirar esse console.log. E aqui, quando eu chamo login, eu vou ter que passar o e-mail e a password. Salvar. Esse user aqui ainda não existe, então vou comentar essa linha por enquanto. E esse login... Ah, eu tenho que pegar do contexto, tá. Deixa assim por enquanto, vamos vir aqui no nosso contexto e ver como é que isso aqui vai funcionar, né? Bom, eu tenho o user aqui, eu tenho a função de login e tudo mais. Só que falta botar ela aqui no nosso contexto, no provider do contexto, né? Então, para eu poder deixar esse user e esse login disponíveis lá no nosso contexto, eu vou passar aqui o user e essa função de login. Então, quando eu vier aqui no nosso... E vai faltar definir a API aqui dentro, que eu não importei. Import API from service API. Mais que está reclamando, use state não está definido, porque eu realmente não importei também. Use state e login está definido aqui. Tá, então aqui eu vou pegar e vou pegar, não vou precisar mais da API aqui,
E eu vou pegar aqui nós desestruturar o nosso contexto, pegando o login e o user. Ele vai ser o user context, só abre parênteses. Então aqui eu já tenho disponível o login e user do nosso contexto. Aí agora a gente vai ver se está funcionando, né? Vamos botar aqui nossa senha, admin@email.com e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito o login, usuário logado e bom, tá funcionando ainda. E agora, se eu mudar de aba, vir aqui na alunos, alunos, homepage, na turma, se eu voltar para a página de login, eu ainda vou estar logado. Por quê? Porque simplesmente tá tudo disponível lá no nosso contexto para toda a nossa aplicação. Então, quando eu vou para outra página, eu não perco essa referência do nosso usuário que está logado. Então, acho que o básico de user context é isso. Então agora eu posso. Vocês podem me dizer agora assim, qual que é o que tá faltando aqui? Sim, legal. Agora já está disponível para toda a nossa aplicação. Mas o que eu tô esquecendo de fazer aqui, gente? É uma coisa que vocês indicam, uma coisa que aparece em todos os sites que vocês entram. Esqueceu sua senha? Não, assim, isso realmente tem em todos os sites que vocês entram. Mas Logout? também, sim, é algo que a gente pode fazer também. Não é o que eu ia falar agora, mas acho que é algo que é importante a gente mostrar como é que faz. Então, vou mostrar aqui pra vocês como é que faz um logout, né? Basicamente, a gente tem o nosso usuário logado. E a função de logout é basicamente o que a gente vai precisar fazer do jeito que está sendo feito aqui. Tudo que a gente vai precisar, não precisaria nem ser uma função assíncrona. Tudo que a gente precisaria fazer aqui nesse caso é fazer com que esse usuário seja undefined de novo. Que aí o usuário vai parar de existir. Então a gente basicamente poderia fazer um user. Opa, não é set user undefined. A gente ainda vai incrementar essa função de logout depois, mas isso é basicamente, tipo, funciona assim pra gente fazer o logout. Então se a gente quisesse criar uma funçãozinha de logout aqui, uma função bem simples, né? A gente basicamente precisaria fazer isso e a gente ia vir aqui no, vamos botar no nosso header. Cadê? Componentes, header, index. A gente botar aqui uma funçãozinha de, vamos pegar o nosso contexto aqui, no nosso import use user context, pra gente poder saber se o usuário está logado ou não, porque não faz sentido mostrar um link para a página de login se o usuário não está logado, né? Então, vamos fazer um como é que é? Const logout vai ser igual a user context, abre parênteses, e aqui eu precisar do user também para saber se ele está logado ou não. Então aqui eu verifico. O usuário está logado. User. O usuário está logado. Se tiver logado, eu vou botar um botãozinho para deslogar. Fazer um. Acho que a forma mais fácil é fazer um textinho mesmo. Botar um H2. Um H4 na real. Logout. Na real, ao invés de botar um textinho, eu vou pegar um íconezinho. Pra ficar mais bonitinho mesmo. Pegar um ícone lá do React Icons. Mesmo. Logout. Pegar esse fio logout. Portar esse ícone. From React Icons /fi.
Aí aqui, ao invés de botar um H4 logout, eu vou só botar o ícone direto. E on click. Eu vou chamar essa função de logout. Então, com isso aqui, provavelmente já deve estar funcionando o meu logout. Se eu clicar aqui. Eita, não foi. Tá, provavelmente que não funcionou. Eu acho que ele deu erro na rota, não foi? Não, porque eu não tô chamando a rota. Tipo, Eu seleção. acho que é só problema com um clique em ícone. É, tem Eu isso. acho que é um problema do React Icons. Tenta colocar uma div wrapper e um clique na wrapper. Uma div quê? Uma div qualquer, só pra ficar por fora do ícone. Assim, você fala. Uhum. E aí coloca um clique na div. Assim, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver. admin@email.com. Ainda não foi. Vamos ver se esse é o problema mesmo. Vamos pegar aqui na função de login. Vamos fazer nessa função de logout. Vamos pegar e fazer um if. Pegar pra aquele window.confirm, né? Certeza que deseja sair da sua conta. Aí eu dou um set user undefined. E vou dar um alerta também. Usuário deslogado. Só pra gente ver se o problema tá nesse um clique mesmo. Por algum motivo não vai quando eu clico. Bom, vamos deixar isso aqui assim por enquanto. Mas no final da aula eu volto nisso pra gente tentar resolver. Mas qual que é o ponto que eu queria chegar com vocês? Que tá faltando, que é exatamente esse problema de que quando eu atualizo a página, eu perco a referência ao nosso usuário, né? Se eu, sei lá, fechar a página e abrir de novo, eu não quero ter que fazer o login toda vez, né? Imagina, você tem que fazer o login toda vez que você entra no Clockify para ligar o seu tempo que você tá fazendo. Ia ser um saco ter que fazer isso toda vez. Então, o que que a gente faz? A gente vai introduzir. Tem duas formas de fazer isso, né? Uma que é usando o. Esqueci o nome exato do negócio do navegador, que é o. Basicamente o armazenamento interno do navegador, que ele só vai ser apagado quando você. Quando você. Não sei se dá pra mostrar por aqui. Acho que aqui em Application. Aqui, Local Storage do navegador. Que basicamente você pode salvar um monte de coisa, um monte de chaves com valores. E então você pode manter o estado do seu usuário aqui até uma coisa no navegador ser apagada. E a outra opção são os nossos famosos cookies. Que, bom, toda página que vocês entram, com certeza vocês devem encontrar os cookies aí, tipo, pedindo para aceitar e tudo mais. E como é que a gente faz, né, esse cookie funcionar, né? Basicamente a gente vai pegar, a gente vai precisar, a gente vai fazer por cookie, mas assim, se vocês tiverem interesse em usar o local storage, vocês podem sempre pesquisar aqui, não, acho que não é muito complicado, é bem parecido com o cookie, assim, de ser usado. Mas a gente vai estar usando o cookie mais porque ele tem algumas opções a mais e também ele é mais seguro, porque mais prático de ser usado, porque tem também a opção de você setar um tempo limite para ele ficar funcionando e, por exemplo, se tivesse fazer uma aplicação de alguma coisa que você não, tipo, um banco, sabe? Você não quer que os dados fiquem lá salvos o tempo todo, você quer que eles apaguem depois de um tempo. Então, para isso a gente vai precisar, a gente vai usar essa biblioteca chamada JSCookie. JSCookie do React, essa aqui mesmo. Que tem várias opções, se vocês quiserem dar uma olhada na documentação, tem
muitas coisas que dá pra fazer com ela. A gente vai usar bem o básico dela. E pra gente adicionar o nosso projeto, a gente vai usar o Yarn, né? Então vou dar um Yarn Add JS Cookie. Esperar que ele baixar as dependências e tudo mais. E com isso, a gente, agora que ele já foi, né? Eu posso vir aqui no User Context e vou importar aqui no nosso contexto do usuário o JS Cookie. O cookie, na real, né? Que é o export default dele. Então eu vou importar o cookie from JS Cookie. Essa é a sintaxe. E a gente vai fazer... a gente vai pegar o cookie e vai setar ele na nossa função de login. Então, aqui na função de login, a gente vai ter que pegar a sintaxe é a seguinte: a gente vai pegar cookie, que é o que a gente importou, .set. Eita, botei aqui fora, aqui dentro. Cookie.set e o nome do nosso cookie, a chave, né, dele. Vamos botar, sei lá, siga v2 user, e o valor dele, que é o segundo elemento, vai ser a gente quer, bom, nosso usuário que a gente tem atualmente, ele é um JSON, né, um objeto. Mas para armazenar no cookie, a gente tem que armazenar ele como uma string. Então para isso a gente vai fazer um JSON.stringify, essa função stringify, e passar aqui o response.data, que é o nosso objeto do usuário, response.data. E com isso já dá para setar o cookie, mas eu vou botar mais uma opção aqui, que é o expires, que ele é, tem que botar entre chaves, se eu não me engano, que ele define em quanto tempo você quer que esse cookie ele pare de valer, que ele suma, né, do navegador. E esse tempo aqui é em dia, então eu vou botar expires em um dia, né, para ele expirar. E é isso. Então se eu salvar e rodar de novo o nosso servidor, yarn start. Esperar a boa vontade dele. Se a gente vier aqui... Eita, não carregou ainda. Se a gente vier aqui na nossa aba de logar, botar o nosso e-mail, admin@email.com 26456, efetuar o login, ele vai dar o usuário logado, vai estar aqui e tudo mais. E se eu vier aqui no nosso console, nos cookies, tá aqui o nosso cookie, siga AV2, e ele salvou aqui essa string doida, gigante, acho que não sei se dá pra ver direito. Não sei se dá pra aumentar isso aqui na real. Mas ele salvou. Ele não aumenta. Ah, não, aumenta. Ele salvou aqui toda essa string com todos os valores, né? Aqui tem o e-mail dele. Aqui tem o updated at, né? Tem o created at, tem authentication token. Então tudo do nosso usuário tá aqui nesse velho. E aqui também tem essa coluna aqui de expires, que é quando que vai expirar o nosso token. Então aqui tá falando dia 27/5, que é exatamente amanhã. Então, amanhã ele vai expirar o token, que é um dia de tamanho para ele expirar. Ficou clara essa parte do cookie, gente? Alguma coisa que passei muito rápido, não deu para entender? Inclusive, se eu mostrar aqui que se eu der F5 na página agora, ele não está mostrando, mas o cookie ainda está aqui. Beleza. Agora o cookie, vocês viram que o cookie tá aqui, né? Mas toda vez que eu recarregar a página, eu queria pegar esse cookie, né, para setar o nosso usuário. Vocês lembram qual a melhor forma da gente fazer isso, gente? Ou uma forma de a gente fazer isso, não necessariamente a melhor. Qual outro hook que a gente pode usar pra gente auxiliar a gente nisso? Dica, pessoal, tem hook que você pode colocar para ele acontecer sempre que você entrar na página, sempre que mudar algo específico. E eu tô até em dúvida quem deu essa aula, mas não faz muito tempo.
Bom, já que ninguém respondeu, eu mesmo vou responder então a pergunta. Foi da minha aula, que eu dei na semana retrasada, eu acho, de integração. O que a gente vai estar usando é o famoso Use Effect, que ele pega e realiza uma ação toda vez, né, que alguma coisa muda na página ou toda vez que a página recarrega. Então aqui a gente vai ter que fazer um Use Effect, né? Use Effect, para quem lembra, a sintaxe é primeiro a funçãozinha que a gente quer que execute e segundo o nosso array de dependência, né? Que é o que vai fazer essa função ser ativada. Quando está vazio, é só quando recarrega a página que aquela função vai ser ativada. Então, nesse use effect, o que a gente vai querer fazer? Basicamente, a gente vai pegar o nosso usuário do cookie, pegar um const slash retrieved user, que ele vai ser o cookie. Lá em cima a gente usou o cookie.set, aqui a gente vai usar o cookie.get e vai usar esse mesmo nome do cookie que a gente setou lá em cima, né? Que é o mesmo cookie que a gente quer achar. Então a gente vai chamar procurar isso aqui para setar o nosso usuário. E daqui a gente vai fazer o que? Se existir um usuário, tipo, se eu conseguir encontrar, né, esse cookie, não for alguma coisa vazia, eu vou setar o nosso usuário com esse retrieved user, mas eu tenho que passar ele para um JSON, né? Porque ele era um string antes. Eu transformei ele em um string, então agora eu tenho que transformar ele de volta em JSON. Então para isso eu vou simplesmente chamar json.parse e passar esse retrieved user dentro desse json.parse. Então se eu fizer isso aqui e recarregar a página, você vê que ele já está de novo logado aqui, né? O admin e-mail voltou a existir. E para eu voltar para a página de login aqui, eu posso muito bem apagar o cookie manualmente assim e atualizar a página. E ele vai, agora sim eu teria que logar de novo. Ficou clara essa parte, gente, do cookie? Sim. Belezinha, belezinha. Então agora eu acho que uma coisa que acabou ficando que acabei passando batido, que eu tinha esquecido de fazer, que ficou faltando também, né? Quando a gente faz login, que é basicamente a gente tá com o usuário logado, mas como que a gente faz as requisições usando esse usuário, né? Porque se vocês lembrarem lá no Insomnia, quando a gente ia fazer uma requisição, ou aqui no Thunder Client, eu não sei se eu tenho alguma requisição salva com isso, mas quando a gente ia fazer requisições, a gente tinha que passar aqui os headers para falar qual usuário que tá logado, né? Acho que não tem nenhuma requisição salva com isso. Mas vocês não lembram bem, a gente tinha que passar aqui, né, o x-user token e o x-user e-mail nas requisições com valores e tudo mais pra gente poder fazer as requisições que requerem autenticação. Então, para mostrar isso funcionando, eu já peguei aqui na API que a gente desenvolveu nas aulas de Rails. Eu descomentei essa parte aqui que eu tinha comentado para a última aula e fiz essa funçãozinha que basicamente ela vai. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora porque não é escopo da aula, mas basicamente eu vou estar dando um status não autorizado se não tiver um admin logado nos métodos de criar e deletar as nossas disciplinas, né? Então se eu voltar lá na página que eu fiz na última aula com vocês, né, na aula de Use Effect, essa página de turmas, e eu tentar criar aqui uma disciplina, por exemplo, cálculo, dessa vez ele não vai funcionar, porque ele vai dar um não autorizado, porque eu não estou passando em nenhum lugar esses headers, né? Que é algo que eu deveria passar para funcionar essas requisições. Então, como que eu vou fazer isso? Basicamente, na nossa função de login aqui, cadê VS Code? Ah, é aqui mesmo. Confundo com isso aqui com Insomnia. Mas beleza. Aqui na nossa função de login,
algo que faltou da gente fazer para isso funcionar, a gente precisa setar esses headers aqui e a gente seta eles usando o Axios. Então a gente vai dar aqui nesse nosso API que a gente importou do Axios. Não sei se vocês estão lembrados quando a gente chamava a foto, a gente usava um API.default, eu acho que era base URL, para a gente pegar a URL básica e chamar para importar a foto. Mas nesse caso a gente vai chamar o headers desse API.defaults, vai pegar headers.common e a gente vai pegar a gente vai fazer criar, né, o x admin e-mail, que ele vai ser igual a esse response.data com e-mail, response.data.email do nosso admin que acabou de ser logado. E a gente vai ter que fazer a mesma coisa para o nosso token de autenticação. Então x admin token response.data authentication token. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que agora, a partir de agora, todas as nossas requisições vão ter como cabeçalhos padrão esse xadmin e-mail, que vai ser o e-mail do admin, e o xadmin token, que vai ser o token do admin. Então, se eu salvar isso aqui, eu vou até apagar o cookie para a gente poder testar isso aqui, porque tem que ser depois do login, né? Até apagar o cookie aqui, a gente vai, deixa eu dar F5, clicar em logar, admin@email.com, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Efetuar o login, tô com o usuário logado, tudo certo. Se eu vier aqui em turmas e tentar adicionar de novo, criar mais uma física 1, ou mais um cálculo 1. Cálculo, só cálculo. E adicionar, agora sim ele vai criar a disciplina. Agora ele me permitiu criar a disciplina normalmente. Aí eu posso também apagar normalmente, porque ele vai estar lá. E eu também teria que setar provavelmente eu teria que setar esse API defaults no useEffect lá de novo, para ele não quebrar. Então vamos fazer isso, que é vir aqui nesse useEffect que eu fiz isso aqui, né, que eu só dei o set no user. Além disso, eu copio isso aqui que eu fiz no login e boto aqui. Opa, aqui não vai ser response.data, nesse caso vai ser o retrievedUser.email e aqui retrievedUser.authentication token. Na real, teria que ser o json.parse desse aqui tudo. Deixa eu dar um const user, então temp user vai ser o json.parse do retrieved user, e aqui eu vou chamar o temp user para a gente não ter que fazer json.parse em todas as linhas, né? Temp user. Então agora, se eu recarregar a página e tentar, sei lá, excluir essa disciplina de cálculo, agora realmente está deletando a disciplina. Então acho que é isso dessa parte dos cookies. Ficou alguma dúvida, gente, nessa parte do cookie, dos headers, ou alguma outra coisa também que eu passei na aula que vocês não pegaram direito? Eu fiquei na dúvida se tem algum lugar no navegador que tem como olhar os headers. Vou dar o headers? Tem sim. Eu só não sei se eu vou achar, mas eu já vi isso em algum lugar uma vez. Onde é que eu vou achar isso aqui? Eu sei que tem. Em algum lugar dá pra ver os headers do navegador, das requisições e tudo mais. Mas eu não lembro aonde. Aqui em cada requisição você consegue ver os headers que estão sendo passados. Se eu mandar aqui um cálculo de novo e adicionar. Eita, quebrou. Meu Deus. Calma que a AP deve ter morrido. Ó, de fato morreu.
Não sei o que deu, mas a API voltou agora, eu acho. Lição do dia, não use Windows. Eu não vou poder discordar de você não, velho. Mas beleza. Aqui, deixa eu tentar de novo. Cálculo. Vou mudar essa requisição aqui. Disciplina criada. Se eu for ver aqui no console, pegar aqui em Network. Tem que dar um Ctrl aí. De novo. Cálculo. Adicionar. Aí se eu ver aqui esse Create, eu vim aqui em Headers, ele aparece aqui, ó. Cadê? Não sei se vai achar certinho o X-Admin. Tudo aqui. Aqui X-Admin meio, foi o e-mail que a gente colocou, e o X-Admin token, que é o token que recuperou lá do usuário. Então dá sim pra ver os headers, só tem que ter paciência pra encontrar. E por fim, só pra mostrar como é que faria a parte do logout, não sei se vou conseguir fazer ela funcionar de fato, mas basicamente o que a gente precisaria fazer? Aqui a gente ia ver, além disso, do que a gente já fez, né? A gente tem que pegar e apagar esse cookie, né, que a gente acabou de criar. Claro que existe um método de logout lá na nossa API, se vocês não estão lembrados, né? Ele é basicamente um... Cadê admin controller? Ele apaga o nosso token de autenticação, mas a gente não precisa fazer isso para deslogar de um site. Isso aqui é mais útil se a gente quiser, por exemplo, a gente tem um aplicativo e a gente tem um site. E a gente quer deslogar de todos os nossos... Ou a gente tem acesso ao site em vários dispositivos. Então a gente quer deslogar de todos os dispositivos ao mesmo tempo, aí faz sentido a gente ter mais função do logout aqui. Mas caso você só queira deslogar do seu navegador ali, acho que não é muito necessário, você pode só apagar o cookie mesmo e tá tudo certo. Então, aí você vai continuar logado, né, no seu outro aparelho. Por isso que é melhor você fazer essa função de logout quando você tem mais de um aparelho, né, mais de um aparelho ligado ao seu aplicativo. Ele não vai deslogar de todos os aplicativos que você tiver. Então, como é que a gente faria isso? A gente vai confirmar isso aqui. A gente vai dar o set user para undefined. E a gente vai ter que fazer aqui vamos tirar esse alerta. Cookie.remove. E a gente vai passar o nome do nosso cookie que a gente criou lá em cima, né? Que é o cigarro v2 user. Vou copiar para não correr risco de fazer errado. E eu fiz errado mesmo copiando. E é basicamente isso para fazer um logout. Fazer ele ser assíncrono só por boa prática, né? Não sei se o cookie precisa ser assíncrono na real para você fazer as coisas, mas geralmente é bom você botar as coisas assíncronas quando você tem um set user, alguma coisa do tipo. E vamos ver se eu consigo fazer esse negócio funcionar aqui. Então se eu vier aqui no nosso header, cadê? Como é que tá isso aqui? Div onClick logout. Então, o que tá errado é a sintaxe dentro do onClick, na real. Ou você tira a parte da frente do arrow e deixa só o logout, ou você coloca depois o logout e os parênteses. Assim, né? Opa. Por que ele fez isso? Assim? Isso. Beleza. Deixa eu botar também Deixa eu ver se vai funcionar agora. Agora ele realmente pediu para sair da conta. Se eu apertar OK, ele tá realmente aqui, não está mais logado. Se eu der F5, ele não conseguiu achar lá no cookie porque o cookie foi embora. Aplicação, cookie realmente ele apagou o cookie, como vocês podem ver. E acho que era isso, gente. Ficou alguma dúvida dessa aula inteira, como um todo, né? Ou de alguma parte de React que vocês não pegaram direito? Vocês querem tirar uma dúvida agora? Eu queria saber se o seu API lá do Rails, ele fica na mesma pasta que do seu React? Ok. Onde é que você, quando você vai fazer um projeto assim, tem uma API e o React, você, cada um fica na sua pasta separada, e aí você só entra no API só pra fazer o Rails S, só pra abrir o servidor mesmo? Sim, é basicamente isso. É que a gente faz, geralmente a gente faz com repositórios separados, a API e o front. Não precisa ser, mas é mais uma questão de organização mesmo.
E pra rodar eu só entro no. Eu tô aqui na. Tipo, eu entrei na pasta do API só pra rodar o Rails S mesmo. Ah, tá. Faz sentido. Mais alguma dúvida, gente? Acho. Pô, manda. Acho que nesse caso, então, Davi, a gente pode cortar a gravação e lançar a boa, né, dos instrutores? Podemos